Salve Maria, amados irmãos, estamos aqui para o nosso curso de aprofundamento sobre a pregação sagrada. Estamos aí no nosso quinto tema, onde nós vamos estar ministrando nessa tarde, para a glória do nome de Jesus, o tema diferentes tipos de ouvintes. Então seja muito bem-vindo, você que faz parte desse grupo fechado no Facebook. Você que ainda não faz, pode fazer entrando em contato conosco para que você possa ser inserido nesse grupo, onde você terá acesso a todo o material formativo em PDF e os vídeos no momento que você desejar. Então que Deus abençoe você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe. Quinto tema do aprofundamento, a pregação sagrada, diferentes tipos de ouvintes. A escuta. O pregador tem que escutar a comunidade ao qual vai pregar. E aqui é algo imprescindível para o pregador. Nós precisamos ouvir os destinatários da nossa pregação. Precisamos dar importância para as pessoas ao qual vamos pregar. E isso, amado, muitas vezes nós não fazemos por conta da nossa preocupação em pregar bem. Então, a igreja nos ensina que nós precisamos, como pregadores da palavra de Deus, começar a ouvir as pessoas ao qual nós estamos sendo destinados para pregar. Amém? O que fazer? Toda pregação tem que ter em conta duas coisas: a mensagem bíblica e a situação dos ouvintes. Então, nós pregadores precisamos nos atentar para duas situações: a palavra de Deus, que nós estamos indo pregar, e a situação dos ouvintes ao qual nós estamos indo pregar. A importância dos ouvintes, a importância das almas ao qual o pregador está se dirigindo para a sua pregação. O pregador deve ser um contemplativo da rua, capaz de assombrar-se, maravilhar-se, entristecer-se e comungar com o que acontece ao seu redor. A igreja diz que os pregadores da palavra de Deus precisam ser contemplativos da rua, a ponto de se assombrar e se maravilhar com aquilo que o povo de Deus nos conta, e a ponto também de se entristecer com muitas vezes as situações que o povo de Deus vive, e também comungar com aquilo que o povo de Deus vive, com as suas tristezas e com as suas alegrias. Então precisamos nos assombrar e nos maravilhar com aquilo que de bom o povo de Deus vive. Precisamos nos entristecer com aquilo que de ruim o nosso povo vive, e precisamos comungar com aquilo, quer as tristezas ou quer as alegrias, que o povo de Deus vive. Amém? Com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Amado, o que está acontecendo muito com nós pregadores é que nós não estamos nos assombrando e nem nos maravilhando com aquilo de bom que acontece ao nosso redor. Não estamos nos entristecendo com aquilo que acontece de ruim que acontece ao nosso redor, e não estamos comungando das tristezas e das alegrias do povo de Deus, daquilo que acontece ao nosso redor. Infelizmente, a tristeza para nós pregadores hoje é que nós estamos nos conformando com aquilo que acontece ao nosso redor. Estamos deixando de nos assombrar, nos maravilhar, nos entristecer e comungar, e estamos nos conformando. Deixa do jeito que está. Eu não estou mais adequando a palavra de Deus com aquilo que os meus irmãos, os ouvintes da palavra ao qual eu estou me direcionando, estão vivendo. Mas eu estou me conformando com aquilo que
os meus ouvintes estão passando. Amém? Para o pregador, nada lhe é estranho. Tem que abrir seu coração para acolher, escutar e fazer seu o que vai acontecer. Por que para o pregador nada é estranho? Porque o pregador, amado, ele tem intimidade com a palavra de Deus. Então, quando o pregador tem intimidade com a palavra de Deus, ele, ao ouvir o seu ouvinte, ao ouvir o povo que ele vai pregar, para ele nada é estranho. Por quê? Porque a palavra de Deus já nos diz, assim como a palavra nos fala, né? Não há nada de oculto que não venha a ser descoberto. O Senhor revela tudo aos seus servos. Então, não há nada de estranho. Tudo que ele vem ouvir, que é de bom ou de ruim, para ele não é estranho. Por quê? Porque Deus já lhe falou antes pelas Escrituras. Deus já lhe falou antes pela palavra que ia ser pregada. Deus já lhe falou antes pela sua intimidade, pela sua oração. Por isso, para o pregador, nada é estranho. E o pregador precisa abrir o seu coração para acolher e escutar e fazer seu aquilo que está acontecendo com o povo de Deus. Algo, amado, que nós também precisamos começar a pedir a Deus a graça é de fazer nosso aquilo que está acontecendo com o povo de Deus. É de tomar a causa nas mãos. Não é de se assustar, de achar que é estranho o que está acontecendo. Não, para o pregador nada é estranho, porque ele tem tanta intimidade com Deus, que aquilo que está acontecendo, Deus já o revelou pelas Sagradas Escrituras, pela força da sua oração. Então, quando ele sabe o que está acontecendo naquele local ao qual ele vai pregar, ele toma aquilo como seu. Porque Deus falou com ele, e aquilo que está acontecendo, quer de bom ou quer de ruim, é dele. Faz parte da vida dele, é a causa dele. A pregação, o momento que ele vai pregar, é a causa do pregador. Então, meu amado, aquilo que o povo vive, aquilo que você vai pregar, precisa ser a sua causa. Você já experimentou isso? Que nem agora, neste momento que eu estou passando essa formação. Você é a minha causa. Como Paulo diz nas Escrituras, vós sois a carta de Deus para mim. Vocês são a minha causa. Então, os pregadores que estão fazendo parte desse grupo fechado no Facebook, que estão fazendo essa formação de pregação, hoje é a causa da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. É por vocês que nós estamos aqui, é para vocês que nós estamos aqui, é com vocês que nós estamos aqui. Vocês são a minha carta. Vocês são a minha causa. É assim que o pregador precisa fazer a cada pregação. O povo que ele está sendo destinado é a sua causa. É para ele, é por ele e é com ele. Amém? O pregador não pode fechar-se na sacristia e nem no escritório paroquial. Ele precisa pisar nos espaços onde vivem as pessoas para conhecê-las melhor. O verdadeiro pregador não é aquele, amado, ao qual a pessoa vai falar de um problema para ele e ele diz naquele momento assim, né? Nossa, agora não posso. Não é aquele que se fecha nos quartos dos hotéis. Não é aquele que quer ficar em hotel e não quer ficar conversando com as pessoas. O verdadeiro pregador é aquele que tem um conhecimento amigável. É aquele, meu amado, que é bom para as pessoas. Por isso eu convido para você, pregador, que está fazendo essa formação. Você tem sido bom para as pessoas? Ou você tem se fechado nos quartos onde você está? Ou você não tem dado atenção para as pessoas? Ou você não tem tempo para as pessoas? Amém? Para que o povo receba com prazer a semente do reino, o povo tem que encontrar no pregador um amigo, um conhecido, uma predisposição confiada e aberta. O pregador é aquele que é predisposto, amado. É aquele que tem disposição para estar com as pessoas. O povo precisa ver no pregador um amigo, um conhecido. Você tem sido para as pessoas aos quais você vai pregar um amigo, um conhecido, ou você tem sido um mero pregador, um mero palestrante? As pessoas, meu amado Deus, por isso o Senhor Jesus, ele dizia para as pessoas, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. As pessoas tinham em Jesus um amigo, como a samaritana diz, olha, encontrei alguém que me disse tudo o que eu fiz.
Por quê? Porque Deus era o verbo encarnado, Jesus era o verbo encarnado, a palavra encarnada. Jesus se encarnava na vida das pessoas. E nós, pregadores, precisamos aprender muito com Jesus. Porque nós, muitas vezes, não queremos compromisso. Nós não queremos ser um conhecido das pessoas. Nós não queremos ser um amigo das pessoas. Porque amigo se traduz em intimidade. Um amigo sabe o que você faz, sabe o que você é. E muitas vezes, amado, nós pregadores temos vida oculta. E por isso nós não queremos ser conhecidos das pessoas. Porque quantos mais elas souberem de nós, mais elas vão saber dos nossos erros e das nossas falhas, não é mesmo? Então o pregador, o povo ao qual nós vamos pregar, eles precisam de amigos. Eles precisam de pessoas predispostas, eles precisam de conhecidos. De pessoas, amado, que realmente se encarnem na sua história, na sua vida e passem a fazer parte da sua vida. Amém? Seja um com elas. O pregador não fala de coisas negativas que viu na semana. O pregador não acusa. O pregador prega. Amém? Conselho do Papa João 23 ao pregador: estar informado de tudo, ignorar muitas coisas e corrigir pouco. Papa João 23, conselho ao pregador, vou repetir: estar informado de tudo, ignorar muitas coisas e corrigir pouco. Por que que o pregador precisa, meu amado, estar informado de tudo, ignorar muitas coisas e corrigir pouco? Ele não precisa fazer tudo isso. Por quê? Porque a palavra de Deus já faz por si só. A palavra de Deus já é correção, a palavra de Deus já é informação. Então, ao pregar, a palavra de Deus já está corrigindo, já está informando. Então, você não precisa se preocupar em ser o juiz do seu povo, porque a palavra de Deus já é por si só. E você é portador da palavra de Deus. Amém? Ao tratar com muitas pessoas, precisa-se de uma boa dose de paciência. Se reagir imediatamente com admoestações, se transformará num crítico rabugento. As pessoas não precisam de críticos rabugentos, a pessoa precisa de amigos. As pessoas precisam de conhecidos. As pessoas precisam de alguém que tenha paciência com ela. Amém? Esse é o papel do pregador. O pregador, aquilo que ele leva, a palavra de Deus, já corrige, já admoesta por si só. Amém? Ao pregador é necessário ter um reto equilíbrio, não deixando entrar na pregação as fofocas do dia a dia, não chamando violentamente a atenção sobre as desordens da comunidade. Nós não precisamos nos preocupar em chamar a atenção das pessoas de forma violenta. Nós temos que nos preocupar em pregar. Isso é importante para nós. Amém? O pregador tem que conhecer o contexto habitual dos ouvintes, seu modo de ser, seus problemas, seus trabalhos, suas festas. Precisamos conhecer o povo ao qual estamos indo. Para quê? Porque nós precisamos conhecer o contexto habitual dos ouvintes. O contexto em que eles vivem, para que nós possamos pregar segundo o coração de Deus. O pregador deve perguntar-se o que é que determina a vida dos ouvintes e onde os ouvintes têm colocado o seu coração. E aqui, para entendermos por que não precisamos ser críticos rabugentos, por que não precisamos pregar com violência, acusando os nossos ouvintes. Por quê? Porque ao saber onde o nosso povo, o povo ao qual vamos pregar, tem colocado o seu coração, a palavra de Deus já irá corrigi-los de forma eficaz. Amém? Lembram das outras informações? O povo irá dizer: nossa, isso eu ainda não faço. E se eu estou fazendo de forma errada, eu preciso me corrigir. Amém? Ao pregador será de muita ajuda reunir-se de vez em quando para ter um diálogo com os colaboradores mais comprometidos do local e fazer-lhes perguntas como: o que move as pessoas? Do que elas falam? O que se conta nessa comunidade? O que precisa mudar? O que é desagradável para o povo ao qual eu estou pregando? Você se preocupa em fazer essas perguntas para os colaboradores do lugar onde você vai pregar?
Por exemplo, coordenadores de grupo de oração, coordenadores de retiro, coordenadores de pastorais, porque muitas vezes somos chamados a pregar para pastorais, para comunidades, para movimentos. Você se preocupa em conversar com os colaboradores do local que chamou você para pregar? Você faz essas perguntas de interesse para o pregador. Você se preocupa em fazer perguntas sobre as pessoas e sobre o local que você vai pregar para os colaboradores, para as pessoas que chamam você? Se você não faz isso, a igreja nos orienta a fazer. Porque nós precisamos nos encarnar naquele ambiente. Nós precisamos nos encarnar naquele contexto. Amém? Os ouvintes são o outro livro de Deus para o pregador, no qual teremos que ler constantemente, com o mesmo amor, com a mesma humildade, com a mesma perseverança que ante a Escritura, que ante os sacramentos. Olha que coisa mais linda que a igreja nos diz. Que o povo ao qual vamos pregar é o outro livro de Deus para o pregador. Que o pregador terá que ler constantemente, com o mesmo amor, humildade e perseverança que ele tem para com a Escritura e para com os sacramentos. Se nós não tivermos o povo de Deus como o outro livro de Deus para nós, em vão será a Escritura e os sacramentos para nós. Olha que coisa mais profunda. O amor que o pregador precisa ter para com o outro livro de Deus, que é o povo ao qual ele está indo pregar. Então você, pregador, precisa ter o povo de Deus ao qual você vai pregar como o outro livro de Deus. Um livro que precisa ser lido com humildade, com perseverança e com amor. Um livro que precisa ser conhecido. Uma história que precisa ser ouvida. Uma história que precisa ser amada. O povo ao qual vamos pregar é o outro livro de Deus para nós. Profundo, né? E muitas vezes nós não fazemos caso das pessoas. Nós humilhamos as pessoas, nós não ouvimos as pessoas, nós não queremos estar com elas, nós não queremos sentir o cheiro delas, mas nós só queremos pregar. Que importância tem aquela pessoa para você? E aqui, amado, agora quero abrir um parênteses para depois coordenadores, né? De grupo de oração, de comunidade, de pastorais. Se nós não tivermos isso, amado, no coração, as pessoas como um outro livro de Deus para nós, vai acontecer que quando essas pessoas se converterem para Deus, forem batizadas no Espírito Santo, elas serão humilhadas por nós. A vida delas não terá valor nenhum para nós e nós as perderemos. É isso que acontecerá se nós não tivermos as pessoas como outro livro de Deus para nós, tão quanto as Escrituras e tão válidas quanto os sacramentos, tão importantes quanto as Escrituras e tão importantes quanto os sacramentos para nós. Elas passarão pelas nossas vidas e elas se perderão no contexto das nossas histórias, porque nós não as temos como um outro livro de Deus para nós. Amém? Os ouvintes têm que sentir durante a pregação que se trata de algo seu, que se dá uma resposta às suas interrogações, medos, expectativas e alegrias. Amado, a nossa pregação para os ouvintes é uma resposta. A nossa pregação para os ouvintes precisa ser aquilo que é para eles. Ao ouvirem as nossas pregações, os ouvintes irão dizer: nossa, isso é para mim. Isso era a resposta de Deus que eu tanto buscava. Por isso, pregações não são meras pregações. Pregações são respostas de Deus para os nossos ouvintes. É aquilo que eles precisam para viver. É aquilo que eles precisam para terem uma vida nova. Amém? Os ouvintes são filhos da época, constituem parte da atualidade. Então, amados, se nós pregadores buscamos por atualização, a nossa atualização está nos nossos ouvintes. Eles são os filhos da época. Eles são a atualidade de Deus para nós. Por isso, aqui agora, amado, algo muito importante, que nós não podemos, se nós não tivermos o povo de Deus como outro livro de Deus para nós, tão importante quanto as Escrituras e quanto os sacramentos,
Se nós não tivermos o povo de Deus como filhos da época e como a atualização de Deus para nós, nós não vamos dar importância nenhuma para aquilo que acontece na vida deles. Porque se nós estivermos presos nas sacristias, presos nas nossas comunidades, presos nas nossas salas de estar, presos nos nossos hotéis, nós nunca vamos conseguir falar de assuntos atuais para as pessoas. E assim nós nunca vamos ter respostas para elas. Por isso, muitas vezes, nós não sabemos responder aquilo que os ouvintes perguntam. E nós dizemos, estuda a doutrina, escuta tal pregador. Nós nunca somos resposta para eles, mas sempre o outro pregador é resposta. Porque nós não nos atualizamos, nós não nos interessamos pelas causas que o nosso povo está vivendo no dia de hoje. Nós não sabemos falar sobre homossexualidade, nós não sabemos falar sobre castidade, nós não sabemos falar sobre obras da carne. Por quê? Porque nós não nos atualizamos naquilo que o nosso povo vive, naquilo que é proposto para eles hoje. Por isso nós nunca temos resposta. Então nós precisamos nos atualizar naquilo que o nosso povo vive, para que nós possamos pregar a resposta para aquilo que o povo de Deus vive. Amém? Doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 767. A pregação apostólica. O Espírito Santo foi enviado, terminado a obra que o Pai havia confiado para o Filho realizar na terra, no dia de Pentecostes, para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão, começando a difusão do evangelho com a pregação. A igreja é convocação de todos os homens para a salvação. Por sua própria natureza, ela é missionária, enviada por Cristo a todos os povos para fazer de Cristo discípulos. Algo que parece muito simples, mas que para nós pregadores não é. Vou repetir. O Espírito Santo foi enviado, terminada a obra que o Pai havia dado para Jesus realizar na terra. O Espírito Santo foi enviado para quê, amado? Para santificar a igreja permanentemente. E algo que nós pregadores não podemos nos esquecer, porque senão a nossa pregação não dará fruto. O Espírito Santo foi enviado à igreja, amado, para santificar. Então, Deus não pede que você encarne a tua vida no contexto habitual das pessoas que você vai pregar para você fazer o que elas fazem. Deus pede para que você se encarne no contexto habitual dessas pessoas para que elas sejam santificadas e a sua pregação seja resposta para elas. A sua pregação seja o derramamento do Espírito Santo para a sua santificação. Agora eu pergunto, meu amado, a pregação que você faz tem sido resposta de santificação para as pessoas? Ou você tem se conformado com aquilo que as pessoas vivem? A sua pregação, amado, ao você se encarnar no contexto habitual das pessoas, você não está ali para ficar ali, mas você está ali para saber o que elas vivem, para que a sua pregação seja um grande derramamento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo a santifique permanentemente. Faz uma grande diferença pensar dessa forma, não é mesmo? Quando o Espírito Santo foi derramado na igreja para a sua santificação permanente, a igreja começou a pregar o evangelho com a convicção de que ela era convocação de salvação. Ao você ir pregar, você precisa convocar as pessoas para a salvação, amado. E não para que elas permaneçam onde elas estão. Você ouviu as pessoas não para ficar ali, para comungar daquilo que elas vivem, não, mas para convocá-las na sua pregação para a sua salvação e para que elas passem a ser discípulos de Cristo e não permaneçam onde estão. E aqui eu quero perguntar a você: a sua pregação tem santificado pessoas?
Código do Direito Canônico, parágrafo 769. A doutrina cristã seja apresentada de modo apropriado à condição dos ouvintes, em razão dos tempos e adaptada às suas necessidades. Quando você escuta o povo que você vai pregar, qual é a necessidade daquele povo? A necessidade daquele povo é deixar de beber, a necessidade daquele povo é com relação à sexualidade, a necessidade daquele povo é com relação às fofocas. O que é que acontece com aquele povo? Você sabe? Se você sabe, quando a igreja diz no Código de Direito Canônico, parágrafo 769, que a doutrina cristã seja apresentada de modo apropriado. Que a doutrina cristã seja resposta, mas que você nunca deixe de pregar a doutrina. O que é que o seu povo precisa ouvir? Qual é a resposta da igreja para a situação que aquele povo que você vai pregar vive? A igreja tem uma resposta para ela. A igreja é convocação de salvação. A igreja tem o Espírito Santo que a santifica permanentemente. Você tem sido resposta? A sua pregação tem sido resposta e tem santificado o povo de Deus? Ou a sua pregação tem sido só aquilo que o povo já está acostumado a ouvir? E aquilo que não muda a vida deles em nada? A nossa pregação, amado, precisa santificar. A nossa pregação precisa ser convocação de salvação. A nossa pregação precisa fazer discípulos de Jesus. Amém? Código de Direito Canônico, parágrafo 771. Solícitos na pregação. Deve-se mostrar solícitos os pastores de almas, os bispos, os párocos, a fim de que a palavra de Deus seja anunciada aos fiéis que por sua condição de vida não podem usufruir suficientemente da ação pastoral comum e ordinária por conta de alguma situação que as impede, e aos fiéis que são totalmente privados da ação pastoral comum e ordinária, e também aos não crentes que vivem no território, providenciando que o anúncio do evangelho também chegue a eles, pois a eles a cura das almas deve alcançar, tanto quanto os fiéis. Então, amados pregadores, eles precisam pregar para os não crentes que vivem no território que você foi chamado a pregar. A nossa pregação precisa atingir aos fiéis que são batizados, mas que hoje estão privados dos sacramentos. E a nossa pregação precisa atingir aos fiéis que por sua condição de vida hoje não podem usufruir suficientemente de todos os sacramentos. Ou seja, a nossa pregação precisa atingir a todos. Eles não podem ser privados da verdade de Deus. Eles não podem ser privados da doutrina de Deus. Eles não podem ser privados da palavra de Deus, da tradição da igreja, da vida dos santos, da liturgia da igreja. Por quê? Eles não podem ser privados disso. Porque a igreja é missionária por natureza. E a igreja é convocação de salvação. E o Espírito Santo é aquele que santifica permanentemente. A igreja não deixa de pregar para todas as pessoas. Não porque ela aceita tudo, não. Mas porque essas pessoas também precisam encontrar a salvação. Também precisam ser santificadas. É por isso que a igreja prega para todos. Ficou claro, pregador? Ficou claro para você por que a igreja prega para todos? A igreja não faz acepção de pessoas? Porque todas as pessoas precisam ser salvas. Todas as pessoas precisam ser santificadas. Todas as pessoas precisam ser discípulos de Jesus. Você não prega porque você aceita tudo. Você prega para todos porque todas elas, pelo poder do Espírito, serão santificadas permanentemente, se assim derem o assentimento da sua fé. Ficou claro isso para você? Que você possa nesse dia fazer dessa formação uma oração. E que você possa, amado, ter na sua mente, pregador, que você não está para todos, para ser como todos, mas você é para todos, para santificá-los para Deus e para fazê-los discípulos de Cristo Jesus. Que isso possa, amado, mover a nossa alma, mover o nosso coração de pregador. Nós somos para todos, para que todos sejam para Cristo. Nós somos para todos, para que o Espírito Santo santifique-os permanentemente. Nós somos para todos, para fazer deles discípulos de Cristo.
Nós somos para todos, amado, para que eles possam ser missionários para Deus. Nós somos para todos, porque a igreja é missionária por natureza. Nós somos para todos, porque a igreja é com vocação de salvação. Você, pregador, tem convocado as pessoas para serem salvas? Você, pregador, tem, pelo poder do Espírito Santo, santificado as pessoas? Onde nós estamos e o que estamos fazendo com esse dom maravilhoso que Deus nos deu de sermos pregadores do Evangelho de Jesus. Somos para todos, para que todos sejam de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você nessa formação, que você possa fazer dessa formação a tua oração e que nós possamos ser pregadores do Evangelho, segundo a Santa Mãe Igreja, segundo o coração de Deus. Somos contemplativos da rua, não para permanecer na rua, mas para que a rua seja santificada por Deus, para que os ambientes naturais possam ser santificados pelo Espírito Santo e todos se tornem discípulos de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Sou a missionária Valéria, fico por aqui. Até a próxima formação no 6º tema. Que Deus te abençoe, que você faça disso a tua oração, comungue de tudo isso e se torne um discípulo, um pregador segundo o coração de Deus, segundo o coração da igreja. Somos contemplativos da rua, para que todos se tornem discípulos de Cristo, santificados pelo Espírito Santo e sejam convocados pela igreja para serem salvos por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima formação. Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Leve essa formação para a sua cidade. Formação que pode ser ministrada em seminários diariamente, em forma de seminário diariamente, de acordo com os temas, ou em retiros de finais de semana. Entre em contato conosco, vamos juntos fazer discípulos para Deus, convocar pessoas para a salvação e permitir que o Espírito Santo nos santifique permanentemente. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, onde essa formação ela é ministrada pelo Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual, em parceria com a Idea Marketing Digital. Você que quer saber mais sobre esses dois trabalhos, entre em contato conosco, estamos à sua disposição. Salve Maria Puríssima. Expertise, grupo de pregadores e formadores missionários que está à disposição do Evangelho do Reino. Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima.